E aí, pecuária, bom? Estamos iniciando mais um podcast Negócio Animal. O podcast Negócio Animal tem o objetivo de levar informações para os pecuaristas. E essas informações estão relacionadas à tecnologia, a números, a negócios. Então fique ligado sempre no podcast Negócio Animal. Clique no sininho para ser alertado quando tiver um novo episódio. Eu gostaria de agradecer inicialmente aos nossos incentivadores, que são empresas que apoiam o nosso trabalho. A primeira empresa é a Semex. A Semex é uma empresa focada em genética bovina. Eles são especialistas e o maior do Brasil em genética bovina, para inseminação artificial. Eles têm as melhores matrizes ali disponíveis para você dar um salto na genética do seu rebanho. Gostaria de agradecer também a Tairana, em nome da Tatiana, que é uma fazenda onde os touros ficam hospedados para retirada de sêmen. Então você que tem um touro de excelentíssima qualidade, quer retirar o sêmen para você e também para comercializar, a Tairana é o local correto. A Tairana está em Presidente Prudente, eu fui até lá, é uma maravilhosa fazenda de retirada e cuida muito bem dos seus animais que estão lá hospedados. E hoje eu tenho aqui uma presença ilustre, que é do CEO da JetBov, o Xisto. O Xisto começou essa empreitada na área de tecnologia para a pecuária já há 9 anos e vai contar um pouquinho para a gente da história, dos desafios da JetBov e de quais são os próximos passos e como está tudo essa tecnologia que ele oferece para a pecuária. Xisto, muito obrigado pela tua participação, por estar aqui conosco e poder informar um pouco e passar um pouco de conhecimento para todos que seguem o nosso podcast. Legal, obrigado Gustavo pelo convite, é um prazer, uma honra sempre poder contar um pouco da nossa história, falar também sobre a tecnologia, né, aplicada à gestão da pecuária de corte, que eu acredito que é uma das grandes alavancas que nós temos hoje para trabalhar, né, no desenvolvimento dessa atividade aqui no país. Isso. Ô Xisto, conta pra gente, tem 9 anos, como é que começou essa empreitada lá atrás? Bem, eu acho que para começar a história, assim, é bacana comentar até um pouco antes da minha carreira, né? Ela iniciou na tecnologia como desenvolvedor de softwares para gestão, conhecido como RP, né? Então, bem cedo, assim, eu comecei novo aí, como programador, né? Isso na época numa empresa que chamava-se DataSul. Posteriormente essa empresa foi comprada pela TOTVS, né? Então hoje esse produto da DataSul faz parte do portfólio da TOTVS e sempre ligado à parte administrativa financeira. Então eu desenvolvia contabilidade, relatórios, a parte contas a pagar, receber, fluxo de caixa. Então o começo, né, da minha carreira foi já voltado para entender essa parte, né, administrativa e como isso se traduzia, né, dentro do software de gestão. Depois acabei indo para a parte mais gerencial, né? Então minha formação é em administração, então muita gente pergunta, mas qual é a tua formação? Veterinário, agrônomo? Eu vim da área de administração, então, e já, né, em 2003 ali a gente fez um movimento, né, que foi um spin-off, ou seja, nós trabalhávamos com a gestão de processos, de projetos dentro da DataSul e nós saímos, um grupo de pessoas saiu para fundar uma empresa de consultoria focada em levar esse know-how de gestão de projeto, estratégia, né, para outras empresas, muitas vezes até empresas que estavam nesses processos de implantar software, né, de levar, né, tecnologia. Nessa época a gente falava muito em empresas grandes mesmo, a gente atendia, né, do segmento, né, que trabalhava com RP e a pecuária começou mais ou menos nessa época, né? Então em 2004 aí a família da minha esposa que tem esse histórico, eu a conheci em 2004. Então quem tem o pé no curral é ela. Ela que veio dessa, né, justamente desse histórico, ela inclusive é veterinária, né? E eu comecei a ter o contato, comecei a ter essa vivência, assim, né, de como que é o dia a dia, assim, as fazendas, no caso, que são da família dela, são de pecuária de corte, né, na região de Lages, aqui na Serra, em Santa Catarina.
Mas demorou um pouco ainda para, de fato, né, o JetBov surgir. Você começava a escutar as histórias ali da família, o pessoal reclamando de repente que estava com uma gestão não tão eficiente. Você começou a captar aí então eu comecei essa principalmente a vivenciar e a perceber com a mudança da geração, né? Eu acho que isso foi um dos grandes fatores ali que culminou assim a gente escolher esse caminho. Então começou a haver a mudança da geração, então nossa geração começou, né, a retornar para a fazenda ou então herdar a propriedade e com, né, uma visão um pouco mais né, profissional, assim, buscar fazer de uma forma diferente, né? Então não continuar naquele modo tradicional, né, que não tem quase controles ou muitas vezes tem, né, um caderno de campo, algumas anotações, para enxergar se poderia ser feito de uma maneira diferente, principalmente para aumentar a renda da propriedade, né? Então, assim, cada vez mais hoje a gente vê que o capital ali investido, né, na terra é um capital relevante, porém, se mal, né, utilizado, você não vai ter uma renda, né, muito boa. Então, esse foi uma das coisas que eu ouvia muito, né, falar assim, é difícil, né, aquela coisa, né, a gente não consegue, né, ter uma... Não fecha a conta no final do mês, exatamente, tá complicado. Então, esse tipo de coisa era o que era comum ouvir, né. Outra mudança, outro fator que eu percebi que também estava acontecendo nessa época ali, entre 2004 e 2014, né? Então, assim, tá falando aí 10 anos em que ainda não existia uma ideia, né, formada, mas eu percebia que estava acontecendo alguma mudança, né? Então, a questão do uso dos smartphones, né, cada vez mais comum, né, todos terem smartphones e aplicativos, né, e então isso, né, nesse período aí começou a também acontecer cada vez mais. A gente via, né, não só o proprietário, mas o próprio funcionário, o peão, todo mundo com, né, com smartphone. Né, uma curiosidade, assim, que na época eu conheci uma empresa em Joinville que fabricava os brincos. Então isso é uma coisa que, né, o pessoal, né, nem todos sabem, mas a Allflex, que é hoje uma das, né, fabricantes de brinco de identificação bovina, a fábrica, né, da Allflex no Brasil, né, fica em Joinville. E com os brincos eletrônicos, tudo. Então eu tive conhecimento também mais ou menos nessa época que existia já, né, tecnologia que estava sendo aplicada a essa área. Mas foi só em 2014, de fato, que, né, quando eu decidi aí, sair, né, da empresa de consultoria, eu vendia minha parte na empresa de consultoria para poder me dedicar a me aprofundar no negócio, porque eu ainda não tinha uma clareza a respeito do que seria realmente, né, interessante desenvolver no aspecto de tecnologia para esse segmento. Então eu sempre tive uma cabeça muito assim, eu não posso vir com um conceito pré-formado já para tentar empurrar goela abaixo, né, o que você acha que como gestão funciona. Exatamente, ou um produto, não, vou desenvolver um produto para tentar empurrar para o mercado. Não, a minha experiência já anterior, né, tanto desenvolvendo software RP, eu já tinha passado por várias áreas dentro, né, da empresa de RP, depois, né, como executivo na consultoria, e eu entendia que, né, provavelmente, né, as soluções que existiam no mercado naquele momento... Você já enxergava, você já tinha pesquisado e era desse tipo, assim, era uma coisa muito robusta, muito difícil, muito muito complexo para usar, muito, né, então possivelmente a solução ainda não estava adequada, né, ou os problemas, né, realmente as dores importantes não estavam sendo atendidas adequadamente no segmento. Então, quando eu saí da empresa de consultoria, eu fui de cabeça aberta. Vou para as fazendas lá, né, que são da família da minha esposa,
vou fazer manejo, né, com eles, vou pesar gado, vou ver como é que eles fazem, né, esses controles, vou usar todo, né, o know-how que eu já, né, utilizava na consultoria para entender a fundo o negócio, né, todas as ferramentas que a gente tem disponível para estudar aquele processo, para entender, né, aquela proposta de valor, para mapear, né, quais são as dificuldades, as dores, fazer. Então tem várias ferramentas e hoje o pessoal, né, principalmente o pessoal que está aí na tecnologia, né, que utiliza, né, para fazer discovery, para fazer mapa da empatia, então tem vários recursos que eles ajudam a você entender mais a fundo essas dificuldades, né, para daí depois buscar como construir uma solução em cima disso. Então, de 2014 até 2015, ali, abril de 2015, que foi quando a gente considera que foi o nascimento do JetBob, que a gente decidiu entender, que a gente já tinha claro quais eram as dores, e a gente decidiu, né, construir um negócio, né, para resolver essas dores. Aí surgiu a marca do JetBob, o nome, o JetBob, o site do JetBob, foi em abril de 2015. E aí já tinham passado já, né, alguns meses aí desse trabalho, fui visitar fazendas, né, também, fui participar de eventos, né, fora... E quantas pessoas eram nessa época, Xisto? Duas pessoas, pessoas. Eu e meu sócio na época, né, e a gente, né, eu muito mais olhando essa parte, né, do negócio, que justamente eu que era a pessoa que estava mais próxima, né, do setor, que já tinha mais essa vivência. E ele mais na tecnologia, desenvolvimento. Eu nessa época eu já não estava mais desenvolvendo, eu já não tinha mais essa habilidade, essa atuação. Né? E para vocês que estão acompanhando, assim, só voltando no comecinho, né, Xisto, a JetBob é um software focado bastante no mobile, né, nos aparelhos celulares, mas também tem a parte do computador para fazer a gestão do gado de corte. É isso, né, Xisto? Exato. A gente considera, né, uma plataforma específica para gestão na bovinocultura de corte, então a gente é bem focado, né? É bem focado. Ele trabalha, né, em todas as etapas, então assim, mesmo sendo focado na bovinocultura de corte, a gente sabe que tem, né, algumas especialidades ou etapas, né? Então tem etapa de cria, tem recria, tem engorda, terminação a pasto, no confinamento, né? Ciclo completo. Então a gente atende a todas essas variações. Que já é bastante, né, coisa, né? Que já é bastante, E num conceito onde nós utilizamos aplicativos, né? Então nós temos hoje 2 aplicativos para coleta de dados. Então é um aplicativo que já é mais voltado para o manejo de curral, né? Para aqueles processos de pesagem, vacina, né? Então tudo que você operacional ali do curral. Operacional do curral. Esse aplicativo daí ele funciona também com os equipamentos para fazer a coleta de dados, então aquela questão do brinco eletrônico, né, que lá atrás a gente viu, isso já existe esse tipo de tecnologia, a gente investiu muito no começo, justamente para resolver da melhor forma esse problema da coleta de dados. Então essa foi a primeira dor que a gente viu que... Porque antigamente o cara tinha que botar o boi na balança, via quanto dava, botava numa planilha, Excel ali... No papel, normalmente no papel, né? No caderno. Porque o pessoal não levava computador para o curral, né? É um ambiente que não é o mais adequado para né, você levar o computador para o curral. Tá numa mesa, solta um bezerro, bate na mesa, vai para o chão. Exatamente. Assim, então o mais comum é a anotação no papel, aí depois o retrabalho de você passar por uma planilha. Eu vivenciei isso, eu vi erros, né? Na leitura da identificação do animal, leu o brinco errado, registrou no papel errado. Quando vai passar para a planilha, tem novamente, tem vários pontos de falha ali. E que aí você chegava na planilha e ia ver, então, mas esse número não tem
no meu Aí você olha plantel. pra E qual é o número agora? E você olha para todos os outros e fala, isso daqui será que tá certo, esse negócio todo aqui? Será que e aí eu você não vê, sabia direito? e esse animal que não passou? Será que esse animal que não passou é aquele que eu anotei errado? Meu Deus. Ou será que ele não tá? É uma quebra de inventário? Então tudo isso eu E vivenciei. não é uma coisa assim que tá numa estante e fala, vou contar de novo, né? Você tem que... o gato tá lá, todo manejar o gado de pasto, novo, você sabe dá, que isso, né, pode dar estresse estresse no e animal. tudo mais, Então o primeiro ponto que a gente viu era a questão da coleta de dados, né, e a gente investiu muito em integrar o aplicativo com esses equipamentos. Então tem os sensores, bastão de identificação, né, do brinco eletrônico, as placas, aí isso já evoluiu também, as balanças eletrônicas, né, no começo eram poucas opções, poucos fabricantes, hoje a gente tem mais de 40 tipos de equipamento diferente, de brinco, de sensor de identificação e de balança e tal, que o aplicativo ele se conecta com esse equipamento e ele já vai recebendo o dado automático. Então, o manejo, por exemplo, de pesagem, né, com esses dois equipamentos, né, a gente já tem vários cases de cliente, tudo que ele faz em 1/3 do tempo. Então, o que antes ele, por exemplo, eu tenho 1000 cabeças de gado para fazer a pesagem e tal, levava 3 dias para fazer isso. Ele faz em 1 dia, já tem naquele momento dados que ele já olha e já consegue tomar uma decisão, fazer um descasque de lote, que a gente fala, seleção do animal, saber se tem que tomar alguma ação naquele momento. Os dados já são registrados com uma confiabilidade que ele não tinha antes. Né? É imediato, né? Porque você estava falando também que estão trabalhando bastante em inteligência artificial, então você pode pegar aqueles dados e modelar já para dar indicações, né, para o pecuarista, né, de tomar decisão em cima dos relatórios. Isso é na hora, né? Porque os dados entram para a tabela de dados, faz os cálculos e retorna para ele as informações. Cada vez mais a importância de você ter, né, uma acuracidade, né, nos dados que você está utilizando, porque isso, né, tende agora a gente com esses recursos, né, mais avançados, eles vão trazer um poder, né, de decisão muito mais. Mas o princípio é ter bons dados, ter os dados, né, e uma qualidade para que ele possa, né, ser utilizado depois, né? Então aí hoje a gente tem mais um aplicativo que esse é um mais recente, a gente disponibilizou no ano passado, que já é mais voltado para quem tem manejo no pasto, né? Então faz rotacionado, então a gente trouxe para o aplicativo a visibilidade que antes ele só tinha na web do mapa da fazenda mesmo, né? Usando a imagem de satélite, então ele tem lá, né, os piquetes, ele consegue fazer aí algumas coletas, né, de uma maneira muito mais amigável, né? A ideia justamente é que facilite o próprio vaqueiro mesmo, ele está fazendo a troca de piquete, né? Ele já tem alguns recursos que ele mostra, aponta onde ele está, né? Ele já consegue só com um clique, ele não precisa ler, ele não precisa, né, ter, né, uma qualificação muito grande para poder registrar que o gado saiu daqui para cá, né? E alguns manejos aí, alguns registros que a gente também adicionou, como score de pasto, score de animais. Então a gente criou uma possibilidade hoje de personalização muito grande no aplicativo baseado nesse recurso. Então o aplicativo ele também tem a informação de pasto, tá, da propriedade, tudo para fazer esse manejo todo de pasto e tudo mais, e faz todo esse controle. Para ter o controle, saber, né, e depois você conseguir enxergar, né, por onde o gado passou, né, se o manejo está sendo feito de forma correta, né, de acordo com o protocolo, né, então você fez o pastejo rotacionado lá e, né, o tempo de pastejo, o tempo de descanso, então ter todo o histórico, né, todas essas informações também, não só do animal, mas também do pasto, né, das áreas, cada vez mais geoespacial. A gente está investindo muito agora nessa parte de ajudar de agregar ferramentas, né, que ajudem a otimização do uso da terra, a otimização do uso do pasto, porque é onde a gente acredita que tem maior potencial de ganho, né? Porque no fim do dia, o pecuarista ele tem que ser um especialista em pastagem, porque senão ele não tem o alimento para o gado dele, né? Exato. Se ele fizer bem, foco importante, né? Se ele melhorar o manejo de pasto, se ele otimizar esse recurso e conseguir, né, aumentar a disponibilidade de comida, né, com o pasto, ou ele tem dois caminhos, né? Ou ele pode aumentar a lotação,
né? Talvez aí vai para uma suplementação. Vai alimentar, vai caber mais gado, vai alimentar melhor, vai chegar nos pontos de importância ali, de passagem, né? Ou para matar, ou diminuir o ciclo de produção, isso, né? Diminuir o tempo mais rápido, de engorda, né? O último caso vai gastar menos, né? Com comida, né? Então só tem benefícios, A né? gente sabe que a vida do pecuarista é complicada, né? Porque ele tem que atender do animal, tem que atender do rebanho, tem que entender da pastagem e agora também, se ele quer ter mais eficiência, porque o mundo cobra da gente mais eficiência, né? E a gente vê uma grande eficiência na parte da agronomia, então o pessoal que planta, eles estão ali já trabalhando nos centavos, né? Então é um manejo muito eficiente da terra nos centavos, e isso agora o pessoal está vindo para a pecuária porque está vendo que tem que ter também essa gestão no detalhe, porque senão não é como antigamente, que tudo bem, se deixar de ganhar um pouco, tá tudo certo. Hoje em dia não, hoje em dia faz diferença da conta fechar, né? Sim, então e precisa aí, ter... Gustavo, você falou um ponto, né, que assim, foi um desafio grande para nós até no começo, né, dessa jornada, assim, quando, né, entendemos quais eram as dificuldades, as dores, né? Então eu falei da questão da coleta de dados, né? Basicamente as outras duas dores que a gente entendeu que eram relevantes estavam relacionados à questão de otimizar o uso da terra, né? Em como utilizar melhor a gestão para poder intensificar o pasto, para poder gerar maior renda, né? Era aquele problema, né? Como é que eu faço para aumentar minha renda, né? O cara não joga um adubo, não joga um calcário e quer ter gado gordo, né? Não cuida da pastagem, porque hoje em dia também tem a pastagem rotacionada, você faz piquete. Exato, e aí pega no terceiro ponto, que é o custo, né? Então, assim, como fazer tudo isso, né? Então, como intensificar, como, né, melhorar né, o que eu estou produzindo, olhando, né, se isso tudo vai reverter em um resultado positivo, em uma maior lucratividade. Mas aí pegava no ponto em que você via lá, mas perguntava para o produtor, esse animal que você está embarcando aqui para o frigorífico, quanto que você gastou nele? Não sabia responder. O animal nasceu na fazenda de graça. Boa. Não é bem assim. Nasceu. É uma visão simplista. Você não tem custo de mão de obra, você não tem custo... Não, e para a mãe dela, para a novilha que deu a vaca, que deu aquela cria, ela não comeu, ela não bebeu, ela não estava no pasto. Exato. Então, ou então se você comprou o bezerro, né? Não, o meu custo foi o que eu paguei pelo bezerro. Então, mas e tudo que você gastou com dieta, que você gastou... Eu vejo assim, né? Então, antigamente o pessoal era desse jeito. Meu avô era pecuarista, meu pai era pecuarista, então a gente via que era uma coisa mais solta, porque tudo bem, sobrava no final, não sobrava muito, mas sobrava. A margem era muito maior, né? A margem era muito maior e o pessoal pensava, se assim está sobrando, na hora que eu tiver 1000 cabeças, aí vou arrebentar, mas não tinha gestão, não sabia quanto tinha, não sabia se morria, não sabia... Né, quanto mais cabeça tinha naquela época, menos se sabia do número exato, né? Porque quando você tem ali 200 cabeças, você está vendo, você está contando, você vai no passo, você consegue contar 200 cabeças. Agora vai contar 1.500 cabeças em passos diferentes, né? Fica realmente muito, muito difícil a gestão. E era assim, né? A gente via que era assim. Então tem uma mudança aí de maneira de fazer a gestão, que essas tecnologias que a gente desenvolve, né? Que você está muito mais tempo aí na estrada fazendo, enfrentou esse ponto também, essa quebra de paradigma, né? Com certeza, com certeza. E o desafio que a gente percebeu logo do início, assim, é que para construir uma solução que permitisse decisões, né, que olhassem todos esses aspectos, a gente entendeu também que a solução ela é no final multidisciplinar. Então, assim, ela não é uma solução que só vai olhar para a parte do animal, que só vai olhar, né, para a questão sanitária, reprodutiva, né? Então, as competências, né, do veterinário, mas ela também tem que olhar para a questão, né, agronômica, do pasto, como é que é manejo, que informações que eu tenho que ter a respeito disso, né, das dietas, né, como que está, e se é confinado tem outras coisas para ver, né? Exatamente, se ele tem uma terminação mais intensiva no confinamento e tal. E no fim ainda
o econômico financeiro, que aí nesse ponto eu tive de certa forma uma vantagem, porque eu já tinha isso, né, como experiência. A parte agronômica de ciências agrárias, né, inclusive a gente passou por um período de incubação, aí a gente usou, né, a gente se aproximou da academia na época no Instituto Federal Catarinense e ele nos apoiou para trazer esse know-how de ciências agrárias justamente no início, porque a gente já tinha entendido que era uma solução multidisciplinar e a gente tinha que ter todas essas competências, essas disciplinas, né, conversando, e o desafio nosso era como é que a gente faz tudo isso de maneira simples. Porque a tendência muito é você acabar como mais do mesmo. Né? Um software difícil, complexo, muda só o difícil jeito de que usar, e a gente via que isso não resolveria, né, o problema. Então, nosso desafio no início foi esse, como que a gente faz para juntar essas competências todas numa solução, ao mesmo tempo trabalhando de maneira que ela funcione o mais fluido possível, né, que consiga, né, quebrar barreiras muitas vezes de uso, essa questão do computador no curral, não dá para levar o computador no curral, né? Mas ao mesmo tempo tem coisas que eu preciso fazer no computador, né? A análise de relatório, gestão financeira, não isso é uma atividade do escritório, isso não é uma atividade do celular, não vai ser feito no celular, a interface é muito pequena, é muito difícil fazer isso. Então a gente foi desenhando essa arquitetura, assim, essa maneira de como desenvolver a solução, pensando nesse grande desafio, né? Como é que a gente faz chegar no produtor uma solução que ao mesmo tempo é complexa, porque ela é completa, né? Porque ela atende todas essas disciplinas, mas ela é fácil de instalar, fácil de aprender, né? Então a gente consegue. O nosso usuário principal dos aplicativos é o pessoal de campo, é o peão que está lá pesando o gado, é o vaqueiro que está, né, em cima do cavalo, no pasto e tal. Ele que tem que conseguir usar o aplicativo para coleta de dados. Todo mundo na fazenda tem que estar com o aplicativo instalado para registrar as coisas quando elas acontecem. Sim. Nasceu o bezerro, né? Encontrei um animal morto, já registra qual é o número, tira a foto, qual a causa, né, da morte. Então as coisas começam com a tecnologia a serem registradas mais rápido, né? Então você já começa a ter uma velocidade, né, do que está acontecendo, sendo registrado para chegar mais rápido em quem vai analisar, em quem vai tomar decisão, para que justamente essa decisão chegue mais rápido de volta no campo em alguma ação que precisa ser tomada para não deixar aquilo afetar o resultado. E é muito bacana isso, né, X? Porque uma coisa que acontece no pasto que o peão, né, o boiadeiro está vendo, como essa informação está sendo registrada naquele momento, se está com acesso à internet, já alguém pode estar vendo, sendo alertado disso e tomar essa decisão que talvez o vaqueiro não tenha alçada, né, para tomar, tipo, sei lá, arrebentou a cerca aqui, agora passo para um passo, passo para o outro, então alguém já fica, né, ligado nessa informação. Sim, a gente ainda tem no Brasil a questão da conectividade, né? Sim. Esse é um outro desafio, e no início foi um desafio grande também, né? Eu considero, né, como um desafio grande para, acho que qualquer tecnologia hoje que a gente fala, né, que usa o digital, né, que usa essa questão, né, de informação, mesmo hoje tem sensores que estão surgindo, empresas de tecnologia que estão desenvolvendo equipamentos, né, cada vez, essa é uma tendência que a gente, né, acredita bastante, a gente vai ter cada vez mais equipamentos conectados, né, gerando dados, mas se você não tem conectividade lá onde esse dado, né, está sendo gerado, isso é uma barreira, né, acaba sendo uma barreira. O que a gente fez nos aplicativos para contornar essa barreira foi utilizar, né, um modelo offline. Então o aplicativo, ele, mesmo não tendo acesso à internet, você vai registrando e quando você tem o acesso à internet, você então, né, envia esses dados para a nuvem. Porque aí no computador
toda a plataforma, a parte de gestão, ela é na nuvem e você pode acessar de qualquer lugar, inclusive facilita essa questão de você estar, né, gestão remota, né, fazer uma gestão à distância, tá na cidade, o escritório é na cidade, você tem... o mesmo proprietário, né, mora em outra cidade, distância, outro estado, a gente tem, né, justamente clientes que têm propriedades em estados diferentes, né, tem a fazenda de cria no Mato Grosso, a fazenda de terminação em São Paulo. Sim. E ele faz a gestão, né, do escritório que mora no Paraná, sei lá. Então não tem mais fronteiras para isso, né, pelo fato de que você consegue acessar de qualquer lugar do computador, não tem essa questão de ter instalação no computador e tal. Essa é uma barreira tecnológica grande, mas lá no campo, lá no curral, ainda, né, acaba sendo uma barreira. Acredito que logo também com Starlink, né, com essas... Isso que eu ia dizer, né? Hoje em dia, talvez não pegue o telefone pela rede de telefone no lugar, mas pega pela internet. A gente tem alguns clientes, né, que funciona muito bem o WhatsApp, mas não funciona o telefone, porque... E estão surgindo agora protocolos voltados só para comunicação de dados de IoT, né, que é justamente esse do Internet das Coisas. Para vocês entenderem, né, o IoT é a Internet das Coisas, então é um equipamento conversando com outro, né, e a gente dominando o que fazer, né, com essas informações que estão passando, né? Exato, e tem empresas que justamente estão trabalhando para fazer uma cobertura, né, no campo maior, primeiro focando nesse tipo de equipamento, né? Então a gente acompanha aí, tem várias empresas de satélite também que estão vindo para o Brasil, então a tendência é que isso vai, né, cada vez ficar mais disponível, né, para que esses dados possam justamente ser utilizados de alguma forma, né, na gestão, no controle, telemetria, enfim, tem um monte de aplicações aí que podem ser feitas né, utilizando o 5G, né, as empresas de telefonia também estão investindo nesse sentido. Mas o que a gente também acredita é que no final quantidade de dados disponíveis, aumentando a quantidade de informações disponíveis, também aumenta a complexidade na gestão de todas essas informações, né? Sim. Então, por isso que a gente se vê como, né, um integrador desses dados, dessas informações, para poder agregar aquilo que está vindo do sensor, né, que é um equipamento que coleta um dado específico, né? Então é um equipamento que coleta como que está o nitrogênio de solo no piquete. Tá. Ok, mas o que eu faço com isso em relação a todo o resto que eu já tenho de gestão? Como é que eu faço, né, uma correlação em relação, né, dentro do meu manejo, do meu pastejo rotacionado, dos animais que estão passando naquela área? Então, a gente trabalha para que esse dado ele chegue de uma maneira mais fácil dentro do JetBov, e a gente aí tem recursos para isso, né? Então, conseguir fazer integração com esses equipamentos, ou até se um produtor hoje ele desenvolver um equipamento interno lá, desenvolver algum tipo de sensor e tem intenção de trazer esse dado para dentro do JetBov, a gente consegue fazer isso de maneira, né, muito fácil, porque a partir disso a inteligência artificial é que vai ter um papel importante para ajudar a processar essa quantidade de informações que vai ser cada vez maior. É que não é só informação também, né, Chico? Assim, é informação, mas o que fazer com ela? Porque assim, você tem informação do pasto, a quantidade de nitrogênio, você tem informação do clima, que não vai chover ou que vai chover muito. Você tem que saber tomar uma decisão em cima dessas informações, e aí que a inteligência artificial vai ajudar bastante, que entender todas essas informações e baseado no que ela tem já de conhecimento, né? Ajudar... Baseado no que você tem na fazenda, né? Isso. Qual é a tua característica, o que você, né, o que você faz, qual é a estratégia que você está fazendo, qual é o resultado que você tem projetado, o objetivo que você tem. Então, concordo totalmente. Assim, e aí essas variáveis elas tendem a cada vez aumentar mais, né? Para você enxergar tudo isso se conectando de alguma forma para, né, buscar um nível de otimização, né, que a gente fala assim, como é que eu vou buscar um nível ótimo de todos esses recursos? Eu tenho que olhar tudo isso, né, para balancear e saber qual é
a ação adequada para aquele momento. Para aquele no outro momento pode ser outra coisa. No menor custo, Sim. né? De acordo com o tempo ainda que eu tenho para aquele lote, para aquele objetivo, então... O pecuarista tem que trabalhar com muitas variáveis. Outro dia a gente estava fazendo uma entrevista muito bacana com o Nelson da Cemex e a gente estava falando disso, né? Ele estava falando da genética, a gente falando também que além do pasto, além da gestão do gado em si, do peso, a genética, né? Então a gente está falando de embrião, de melhoria genética num salto, essa questão toda desses dados que se coleta e coloca dentro da JetBov para trabalhar com essas informações. Eu fico imaginando, se eu fosse contar para o meu avô onde é que a gente está, ele ia desistir na hora, porque é uma outra cultura, uma outra coisa que era só olhando, né? Olhava para a mimosa ali, sabia se ela estava bem, se ela não estava bem, para todo o gado que ele tinha, ele trabalhava com leite, né? Realmente uma mudança muito grande, né, Xisto? O que a gente tem que estar e o que o pessoal tem falado também, que o pequeno que não se orientar a resultado vai acabar saindo do mercado, né? Então tem que... Sim, o pequeno ainda tem uma desvantagem que a gente vê ainda justamente pela escala dele, né? Então o fato de que ele tem uma escala menor... Se ele erra muito. O erro dele é mais, justamente, ele sente mais, Sente mais, à medida que você tem produtor maior, tanto que a gente tem nossos clientes, assim, hoje a gente tem chegando em 4.000 fazendas, né? Que utilizam o JetBov, a maioria no Brasil, mas já tem em outros países também. Eu até vi no site, eu estou com uma curiosidade, assim, Portugal cria gado de corte? Portugal. Sério? Bem, essa atividade a gente, assim, até onde pequeno, a gente grande, mas tem corte, informação, né? ela tem no mundo todo, né? Até no Brasil, uma vez eu vi uma notícia que é o único KNAI que está presente em todos os municípios do país. Olha só. Então, em grandes cidades ali você vai ver, possivelmente em algum lugar tem alguém criando ali para corte. Mas o que a gente vê, né, então, que o perfil, justamente olhando, a gente costuma olhar muito, né, a estatística dos produtores para ver como que eles estão, quais os ganhos que eles estão tendo, para a gente entender também de que maneira que a gente está impactando de verdade nos resultados dos pecuaristas. E muitas vezes os grandes produtores, eles ainda não estão no nível de intensificação e de resultado equivalente a ali aquele que tem 500 mil animais, que já está num nível já muito maior de intensificação. Esse cara de 500 mil animais, 500 ou 1.000 animais, ele está tendo uma rentabilidade por área ou por cabeça muito maior do que aquele que é grandão e que ainda não está tirando o máximo que pode do negócio dele. Exato, esse grande ainda está muito mais próximo da lotação média que a gente tem no Brasil, que é em uma unidade animal por hectare, né? Enquanto tem produtores que a gente vê na nossa base com 30, 40... animais por hectare. Desculpa, vou corrigir essa... produção arroba por hectare. Tá. Produção, então tem produtores, né, nos nossos clientes, enquanto eles estão com uma produção arroba por hectare ano abaixo de 1 arroba por hectare ano, tem clientes com 30, 40 arroba por hectare ano. Então isso está correlacionado diretamente com o nível de intensificação que ele está tendo da gestão, do quanto ele está conseguindo encurtar o ciclo de produção, então produzir animais, né, que estão prontos mais cedo, melhorando o índice reprodutivo. Então tudo isso vai afetar nesse indicador que a gente vê que é o mais importante para otimizar o uso da terra. Quanto você está produzindo de carne, né, na tua fazenda? Sim. Então tudo aquilo que você tem né, de possibilidade para diminuir, né, o teu ciclo, o teu tempo de produção, ou para aumentar a produtividade, por tempo ou por área, vai influenciar no teu resultado, na tua rentabilidade. É importantíssima essa questão mesmo. E hoje já são, né, quase 4.000 fazendas, então deve ter mais de 3.000 clientes utilizando o JetBov. A gente tem uma relação um pouco diferente, porque tem muitos clientes que têm mais de uma propriedade, mais de uma fazenda. A média nossa está em torno de 3 propriedades por cliente, porque mesmo? tem clientes que já têm várias propriedades, inclusive um movimento que acontece, né,
que a gente já vê acontecendo muito, aquele produtor que ele já está muito mais avançado na gestão, governança, que, né, entendeu ali todo o mecanismo de como ele consegue, né, ter um controle e que dá resultado, ele está investindo, ampliando. Então, arrendando outras propriedades, comprando outras propriedades, e ele vai adicionando isso dentro do software. Então, tem produtores hoje que, né, estão na nossa carteira de clientes que já estão nesse, né, com esse efeito assim, crescendo o negócio, replicando aquele modelo de gestão, aquele modelo de governança nessas propriedades que ele está adquirindo, porque ele já viu que funciona. Uhum. Isso é muito bacana mesmo. E a gente estava falando eu falei de Portugal, né, que eu estava vendo o material de vocês, e são, na América do Sul aqui, quase todos os países já estão utilizando, já tem algum cliente? Nós temos hoje cliente no Uruguai, no Paraguai tem bastante, Bolívia, e Peru, além do Brasil. E vocês tiveram que fazer alguma adaptação de linguagem? O pessoal está usando... Não. Está usando em português? O aplicativo de Curral, né, que é o primeiro aplicativo que a gente desenvolveu, ele está em português, não está traduzido. Mas, como eu falei, ele foi desenvolvido para o peão, né, para o funcionário que muitas vezes até é semi-analfabeto, então não tem, né, grandes barreiras para utilizar. A parte da nuvem tem a tradução, ele consegue utilizar normalmente. E como é que é essa parte do peão, né, do cara que está ali em cima do cavalo no dia a dia? Como é que foi a barreira, assim, como é que tem sido? Porque cada fazenda nova é uma coisa nova para aquele peão, né? Como é que é esse trabalho de instrução que vocês fazem? Porque ele é o usuário principal. Se ele não alimenta a informação, quem está ali em cima não tem nada, né? Então esse cara é o cara, né, do uso do sistema, né? Para todo mundo poder, a partir dele, que é das informações que ele coleta, poder utilizar, né? Como é que é? Você teve nessa jornada toda, a gente estava conversando disso um pouquinho antes, né, X? Existe também já a barreira do próprio pecuarista, né, que não está muito acostumado com tecnologia, sabe que precisa, está vendo a tecnologia bater nas costas dele, né, e tem que se mover. E para esse cara ele já sabe, mas mesmo assim tem uma barreira. Agora, o funcionário dele ali, que eu acho que uma coisa ajudou muito, que todo mundo tá com o celular ali na mão, porque tem as ferramentas sociais, todo mundo quer olhar, né? Mas como é que é esse trabalho com o cara do manejo, com o cara lá da ponta? Como é que foi essa história? Conta Olha, Gustavo, vou te falar uma curiosidade, tá? Assim, baseado nessa história que a gente tem até hoje, assim, geralmente a principal barreira não está no peão, no vaqueiro. Sério? Olha só a imagem que a gente... Não está no peão, no vaqueiro. Primeiro, um motivo que você já comentou, que normalmente hoje todo mundo tem, né, rede social, utiliza, então, claro que se tem aquele, né, que é analfabeto, que não utiliza celular, então, realmente, para ele, né, vai ser muito difícil ele conseguir ser um usuário, né? Mas hoje em dia isso está cada vez mais difícil. Mas a principal barreira muitas vezes está no próprio gestor ou no proprietário, tá? De não incentivar o funcionário a ele utilizar, ou não deixar que ele utilize, por receio de que ou ele vai, né, acessar alguma informação, ou eu não quero que ele se desenvolva porque senão ele vai para outra fazenda. Então, assim, tem várias justificativas, entendeu? Que a gente enfrenta no primeiro momento, não são todos, claro, mas a gente vê que isso acontece bastante ainda, que a primeira dificuldade é convencer o proprietário, explicar para ele, não, ele não vai ter acesso às informações que você tem, né, que você vai acessar na nuvem, então, justamente porque ele é voltado só para a coleta de dados, só para fazer, né, o registro do manejo, ele não vai ver informação financeira nenhuma, então ele tem que explicar tudo isso, aí tem que convencer a ele a deixar o funcionário participar dos treinamentos. Não, deixa ele participar dos treinamentos, deixa a gente mostrar até uma história assim para você
que aconteceu comigo, né? Que eu fui presencialmente numa fazenda e a gente já vinha trabalhando há um tempo com essa fazenda e tal, falou, vocês já, né, vamos trazer o funcionário, deixa ele... Não, ele não vai conseguir usar, ele é semi-analfabeto. Não, mas vamos tentar. Não dá, a gente sabe que não vai dar certo. Aí, mas só para interromper, assim, aí ele tinha que chegar do campo, falar para alguém e alguém botar as informações, era isso? Continuava no processo, né, anterior de que ele tinha que anotar no papel para depois alguém redigitar no computador. E aí, numa oportunidade, eu fui até essa fazenda e essa fazenda ainda ele já tinha o brinco eletrônico, que é uma coisa que facilita muito, então, nesse aspecto, né? A gente incentiva, inclusive, e tal, porque facilita o manejo e tira muito dessas barreiras. E a balança, ele não tinha balança eletrônica, né? Que quem tem os dois equipamentos é mais fácil ainda. Então, a balança, ele era obrigado a digitar. Então, ele tinha que identificar o animal com o bastão, ver o peso na balança e digitar o número do peso. Posso tentar treinar ele para ele fazer? Era esse mesmo funcionário que ele falava que não ia conseguir fazer. Ele fazia o mais difícil, que era ir no animal com um aparelho. Não, mas o funcionário não fazia isso. Eles não tá. deixavam o funcionário trabalhar com isso, Sim. mexer no bastão, nada. Quem fazia isso era só o gestor. Então, olha só o problema que era, porque obrigatoriamente o gestor da fazenda ele tinha que estar no curral para poder participar do manejo. É uma fazenda de 1.500 cabeças. Então, nesse dia aí, ele falou, não, a gente tem aqui um lote, vamos trazer um lote de uns 200 garrotes que ele tinha e tal. Vamos fazer, então deixa eu treinar ele com o aplicativo, com o bastão e tal, para ver se dá certo. Olha, não deu 5 minutos de treinamento, porque é muito simples, assim, ele faz a identificação, aperta o botão do bastão, aparece o número no aplicativo, ele aperta próximo e aí ele tinha que redigitar o peso ali, né, da balança. Ele pesou 230 animais, errou um animal, que aí ele pediu, como é que eu faço aqui que eu errei? Mas ele viu na hora que ele errou. Ele viu na hora, voltou, ajustou, 230 animais. O gestor que estava junto no meio do manejo foi lá chamar o proprietário, falou, não, vou chamar lá o proprietário para vir ver, eles não estavam se acreditando no que ele estava fazendo. Terminou o manejo, sabe o que o funcionário falou para o proprietário, para o gestor? Isso aqui agora é comigo. Olha só, pegou para ele. Isso aqui agora é comigo. Que legal. Então, isso é o tipo de barreira que muitas vezes a gente vê na cabeça das pessoas. Está na cabeça das pessoas. É uma limitação, uma crença limitante que está. E os funcionários se sentem muito valorizados, claro, né? Por começar a trabalhar com isso, participar do processo e fazer, né? De uma forma que é um desenvolvimento para ele, né? Sim. E às vezes, assim, né, a mão de obra hoje, né, tá muito complicado em toda a área, né, Xis? Na nossa área de tecnologia e no campo também, ninguém quer mais morar na fazenda, então tá complicado de todo jeito, né? E às vezes a pessoa tem um cara bom e não sabe, né? E o cara quer assumir responsabilidade e tem esse entrave, então a gente tem que ficar muito... A gente já teve casos de fazenda também que o produtor queria parar de usar porque, não, vou cortar custo e tal. Aí você só, não... Vamos voltar pro caderninho aqui mais, que tem que... Carregar caderninho, carregar caneta... Não, agora isso aqui funciona muito melhor, a gente consegue te mostrar, né, de uma forma muito mais rápida aqui os resultados e tudo. Não, agora não tem como dar ré, nesse processo não tem como dar ré, né? Então são histórias aí que a gente vê que mostram que a principal barreira, de verdade, é cultural, né? E não tecnológica mais, né? E qual foi o principal aprendizado teu, assim, Xisso, assim, que mudou a tua concepção, assim, de vida nessa empreitada tua da JetBob do começo, que, sei lá, alguma conversa que você teve com alguém ou que você aprendeu muito, porque você veio da área de tecnologia, né, e entrou numa área da pecuária e muito conhecimento na parte de gestão de projeto, na parte de criação de projeto, entendimento e, né, de dores para fazer um software, mas teve que lidar com agora, né, porque eu também tenho uma empresa de tecnologia e sei como é que é isso, de você fazer o levantamento com o cliente, tal, mas aí você agora está né, você teve que passar por um processo de entender a fundo, né, e nesse processo eu imagino que você aprendeu um monte de coisa, né, os desafios da empresa. Qual que é o maior, assim, que você
eu sei que te peguei de susto, mas que você pode passar pra gente, assim, que foi um ensinamento, assim, que fala, pô, isso daqui foi uma coisa que mudou, assim, meu jeito de ver as coisas, ou... É uma excelente pergunta, assim, acho que tem várias, né? Uhum. Várias coisas, assim, que foram aprendizados aí. Por exemplo, desafio como empresa, né? Foi, como empresário, começar a lidar com outros aspectos da empresa, funcionários e tudo mais, né? De certa forma. Assim, não é o meu primeiro, não era a minha primeira experiência como empreendedor, né? Sim. E como empresário, enfim. Então, isso para mim tinha muitas coisas que já estavam que já eram do meu dia a dia, assim, né? E eu acho que tem uma parte que normalmente o pessoal de tecnologia tem bastante desafio nessa questão, né, de governança, de contabilidade, isso, né, para mim não era uma dificuldade, não era um desafio. Mas eu vou te falar assim que pode ser meio clichê assim, mas a gestão de pessoas é um desafio grande numa empresa de tecnologia, assim, ou enfim, acho que não só numa empresa de tecnologia, mas como no caso, né, a gente fala que é uma empresa de conhecimento, é uma empresa, então o que a gente faz depende das pessoas. Então assim, o nosso negócio não é comprar insumos e produzir e entregar um produto. Sim. O nosso negócio é encontrar boas pessoas, né, desenvolver essas pessoas para que a gente consiga, né, criar uma solução que resolva um problema, que consiga, né, agregar valor, que atenda de fato, né, o que a gente se propõe. Então esse é um desafio e a gente passou por pandemia, né, a gente, né, passou por questões assim, né, de mercado, tudo. Então tudo isso traz um grande desafio, sim, de como a gente, né, criar uma cultura forte, manter essa cultura para que a gente, né, consiga estar sempre inovando, desenvolvendo, né, coisas que colocam a gente, né, na liderança do que a gente se propõe a fazer, né? Acho que esse, como empreendedor, assim, é o principal, foi e continua sendo, né, o principal desafio, assim. Eu tenho muito para mim, né, essa preocupação e esse meu papel, né, principal de criar uma cultura e manter uma cultura, né, forte, assim, né, e a gente tem valores, a gente, né, busca, né, contratar pessoas com esses valores, mas o dia a dia, né, a gente sabe, né, que trazem muitas coisas, desafios aí que a gente tem que lidar. Se eu puder falar mais um desafio, eu vejo que o desafio de desenvolver qualquer coisa no agro também é bastante grande. Forte. É forte. Tá? Então, tem muitos que eu vejo, né? Tem muitos problemas, muitas dores, muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo isso acaba te trazendo para uma situação em que o foco é fundamental. Então, assim, a gente tem que dizer muito não. Porque a gente não consegue fazer bem tudo. Né? Desde o início, assim, sempre tem gente que eu encontro e falo, por que vocês não atendem a pecuária leiteira também? Porque é parecida. Teria que montar uma outra JetBob, tem que ser totalmente outra empresa, outra coisa. Porque o que a gente já está atendendo já é muito grande. Nosso potencial do mercado já é muito grande. Ainda tem muita coisa para Tem muita coisa para a gente fazer ainda no produto e tal, para querer abraçar um outro segmento que o produtor, né, tem uma outra dinâmica, né, tem uma outra forma de como ele... Outro bicho. O bicho é o mesmo, mas não, o negócio é outro. O produtor, né? É outro bicho, assim, outro tipo de produtor, né? Uma outra coisa realmente. Então isso é um desafio diário nosso, assim, porque todos os dias a gente, né, muitas vezes recebe, né, sugestões, né, ou recebe, né, indicações ou oportunidades, e que a gente tem que... Dá uma coceira, mas sem falar não. A gente tem que olhar muito, assim, qual é o nosso propósito, né? Muito na essência, assim, aonde que a gente quer chegar, o que a gente precisa realmente focar para ajudar o produtor, o que realmente vai ser relevante para o produtor
mexer no ponteiro, que a gente fala, né? Será que isso aqui vai ser realmente o que vai fazer ele mexer o ponteiro? Se não, talvez a gente não vá fazer ou não vá fazer nesse momento, porque tem uma fila gigante de coisas ainda. De desejos, aí, de desejos ou de desenvolvimento, né? Exato, de desejos, ou mesmo de coisas que a gente enxerga que vão criar um impacto muito maior. E que, por mais que você, se você tivesse capital ilimitado, assim, a questão não é o capital, o problema não é a quantidade, né, de dinheiro, né, ou de pessoas que você vai ter para desenvolver tudo isso. A questão é que você vai desperdiçar muito tempo, muito dinheiro para fazer coisas que não vão gerar o impacto, né, necessário. A gente costuma lá no Negócio Animal fazer o gráfico de dificuldade e resultado, né? Então a gente coloca lá na matriz, isso daqui vai muito difícil, mas vai trazer muito resultado. Tá bom, uma hora a gente faz, né? Isso daqui é muito fácil, vai trazer muito resultado, faz agora. Exato. Isso daqui não traz resultado nenhum, joga fora. Então é bem por aí, tem que... E em todo negócio a gente precisa fazer isso, na própria pecuária a gente tem que fazer isso. Às vezes a gente tem lá um cavalo que está dando mais ou menos, bota na ponta do lápis, vê se vale a pena. Com gado a mesma coisa, com leite a mesma coisa, bem por aí, tem que fazer todo negócio, né? A gente tem que fazer conta, né? Tem que ter estratégia, mas tem que fazer conta. Tem que fazer conta, exatamente. Xisto, quero te agradecer muito a tua presença, por você ter vindo até aqui no Negócio Animal, né, no nosso podcast, passar um pouco do teu conhecimento, compartilhar um pouco com a gente a tua vivência. Gostaria que você deixasse uma última informação sobre a JetBov, os próximos passos para os nossos seguidores, né, que acompanham o nosso trabalho. Fica à vontade, passar o contato, o site, fica à vontade. Muito obrigado novamente pela tua presença. É muito bacana ver esses 9 anos, como é que foi, né? A gente conheceu um pouco mais. Quem quiser conhecer também vai entrar no site da JetBov, que é uma ferramenta, uma plataforma muito bacana para o gado de corte, né? Focada especificamente. Tem muita coisa ali dentro que pode ajudar você, pecuarista, a melhorar o desempenho do teu rebanho de corte. Vá atrás, veja, tem toda a área comercial, né, Xisto, que está disponível ali para tirar as dúvidas e fazer o melhor trabalho possível, né? Legal, Gustavo. Bem, eu indico assim para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a JetBov, a plataforma, o que a gente faz, acompanhar também nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube. A gente também tem bastante conteúdo lá. A gente está hoje bastante focado assim, em desenvolver tecnologia usando inteligência artificial. A gente tem algumas coisas, né, bem bacanas aí que foram lançadas recentemente, e porque a gente está muito apoiado numa tendência que é da evolução, né, da agricultura, da pecuária, né, que a gente chama que é a pecuária 5.0, né? Então, ou seja, cada vez a utilização de mais, né, tecnologia de dados, né, utilizando tecnologia para ter acesso a mais dados, e a tecnologia sendo, né, um meio de apoiar o processo de decisão, né? Então tornar cada vez mais inteligente, rápido, preciso, né, as decisões para trazer um maior resultado. Acho que nos próximos anos a gente acredita que isso vai ser uma grande, né, revolução assim que a gente vai ter. E eu acho que como último recado, assim, para quem de alguma forma é da área ou quer trabalhar na área, né, que está se formando aí, é veterinário, zootecnista, agrônomo, a gente vai ver um ambiente assim onde vai ter muita demanda por profissional que conhece a parte técnica e ao mesmo tempo está capacitado, habilitado para trabalhar com essas tecnologias de tomada de decisão, de ciência de dados, de análise de dados, porque a tendência vai ser justamente essa. As fazendas vão demandar esse tipo de profissional. Então, é um conselho que eu dou assim, porque vai ter muita oportunidade para quem quiser trabalhar, né, diferente, né? Não como era antigamente, mas sim usando essas tecnologias. Sim. Tá joia, Xisto, muitíssimo obrigado. Um prazer enorme te receber aqui e compartilhar um pouco da tua experiência com a gente e com nossos seguidores aqui. Obrigado, Gustavo. Conte comigo sempre quando quiser bater um papo aí sobre tecnologia, gestão na pecuária. Muito obrigado. A gente vai bater um papo sim, que o nosso negócio tem muito a ver. Muito obrigado a você que está acompanhando esse podcast. Chegamos ao final. Siga a gente, compartilhe com os teus conhecidos se esse conteúdo te faz sentido
e um grande abraço. Até a próxima. Obrigado.